Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Leitura do Gabo. Eu sou a Vitória. Sou o Diego. E esse vídeo é muito especial porque a gente vai falar sobre os livros do Gabriel Garcia Marques que a gente já leu com o Clube de Leitura. É um vídeo que eu quero fazer há muito tempo, mas eu queria fazer junto com o Diego. O Diego tá um pouco emburrado aqui porque ele acha que eu peguei uns livros do Gabo dele, mas eu não peguei, ele que não lembra. Na verdade, eu não comprei 2 livros do Gabo, que são esses 2 aqui, que eu tenho certeza que eu não comprei, porque eu não gostei. Mas vamos começar o vídeo então, e vamos começar pela ordem cronológica do primeiro livro que a gente leu no Clube de Leitura, que é o livro do primeiro livro do Gabo que a gente leu no Clube de Leitura. E daí a gente vai fazer depois uma retrospectiva e ver qual dos livros a gente mais gostou de ler, né? Na minha percepção e na percepção do Diego. Mas se tu for seguir a ordem cronológica na qual tu realizou a leitura, o primeiro livro que tu leu do Gabriel Garcia Marques foi 100 Anos de Solidão. O primeiro livro... Opa, eu até confundi aqui, tava aqui junto. O primeiro livro que eu li do Gabriel Garcia Marques foi 100 Anos de Solidão, e eu até tava olhando, tô até bem triste, porque tá desmarcado. O meu livro tava todo marcado com post-it, né, com as coisas que eu tinha achado interessante. E tá desmarcado, e eu fiquei bem triste, porque eu pensei assim, se tivesse marcado, né, eu ia ver o que eu tinha marcado, o que eu tinha achado de interessante. E tava desmarcado, eu acho que foi desmarcado porque pra entrar na estante, né, porque o post-it ele fica, né, assim, né, ele fica pegando ali na estante, daí às vezes tem que tirar. Lembrando que ela conheceu o Gabriel Garcia Marques através da relação que ela começou comigo, né? Ah, Porque nós éramos ainda uns ficantes e eu fui lá e dei pra ela de presente o 100 Anos de Solidão, né? Então ela deveria agradecer muito a mim por ter conhecido o Gabo. então tá. Fazendo esse adendo, né? Não, mas o que tu achou do 100 Anos de Solidão? Eu achei, bom, se eu for dar minha opinião sincera, eu acho que no 100 Anos de Solidão, aqueles caras lá não prestam pra nada. E são as mulheres que sustentam a casa, e me dá muita raiva daqueles caras, porque eles se... Não é de todos, tá? Mas dos que são meio sem noção. Tipo, o cara simplesmente dá uma de louco lá, vai lá, se amarra na árvore. E a mulher dele, tipo, fica lá, tipo, cuidando da casa, tocando tudo e fazendo tudo. E o cara lá tendo tempo pra surtar, sabe? Então isso é uma coisa que me irrita um pouco. Mas eu acho que eu entendi um pouco o que o Gabriel quis dizer, né? Ele quis dizer que as mulheres é que eram fortes, as mulheres que sustentavam a casa. E é muito interessante quando ele faz aquela perspectiva que eu acho que talvez seja uma analogia, se tu for ir mais profundamente. Eu não sei porque eu não sou da literatura. Mas, se eu não me lembro, tinha uma mulher que chegava na casa, que era até uma pessoa que ela, tipo, casava com alguém da família, tinha uma relação. E daí é interessante que ele falava que ela abria as janelas, ela abria a casa, e era como se a casa da família ela tivesse novos ares, tivesse mais alegria, tivesse mais felicidade. Então, fazendo uma analogia, ou se a gente for refletir sobre isso, será que não é a América Latina tendo novos ares? Ou alguma onda nova que a América Latina recebeu de esperança, de mudança, né? E que dava esses novos ares, né? Essa nova perspectiva de mudança da gente, né? Então, tem várias interpretações aí, né? Eu teria que ler o livro de novo, né? Mas essa foi uma das interpretações que eu tive, não sei o que E é. vale a pena, porque pra te ler uma vez só, eu acho que é bem significativo, com certeza. Passados-se uns 6 anos, 6 ou 7 anos da primeira vez que tu leu, com certeza a interpretação vai ser mais significativa. E realmente é isso, é uma forma utópica, né, uma forma distópica de análise da América Latina, né? Percorremos essa família por uma série de fatores, a partir do realismo fantástico do Gabo, a gente vai entender o próprio processo histórico da América Latina e as dificuldades e potencialidades do povo latino-americano. Então, qual foi o próximo livro? Que daí sim, o primeiro livro de leitura do Gabo. O primeiro livro de leitura do Gabo foi esse aqui, que é o meu livro preferido, que é O Amor nos Tempos do Cólera. Pobre Juvenal Urbino, quanto ele sofre. E a gente tem 2 personagens icônicos principais, que é a Fermina Daza e o Juvenal Urbino, né, que é apaixonado por ela, né. É um romance, né, e esse livro, sem sombra de dúvidas, eu não sei se é pela minha questão pessoal, mas é um dos livros do Gabo que eu mais gosto, porque eu acho que a forma como o livro começa, ele começa ali com suspense, enfim, que tu quer desvendar, e na verdade esse suspense nunca é desvendado, mas tu fica lendo o livro inteiro pensando no suspense. E é uma forma muito envolvente, assim, sabe? E acho que a forma como o Gabo termina o livro também é uma forma muito boa. É uma forma que, tipo assim,
me toca bastante, porque fica entreaberto, mas não fica entreaberto, sabe? Cada um vai ter a sua interpretação. Mas é um dos livros que eu mais gosto. E tu, o que tu acha desse livro? Então é bem interessante, assim, tirando a dor e o sofrimento que a Fermina aplica no Jornal Urbino, ele é um livro bem significativo. Também tem a relação do momento histórico no qual tu lê, né? Eu li ele num momento muito diferente da minha vida, em que as coisas estavam muito positivas, então eu acabo tendo um carinho mais pelo momento do que propriamente pelo conteúdo. Não que o conteúdo seja ruim, mas com certeza o conteúdo do Cem Anos de Solidão para mim é muito mais significativo. Mas o momento histórico de leitura do Amor Depois do Cólera foi muito interessante, foi muito legal, fica aquela memória afetiva. Mas a gente leu ele antes da pandemia, né? A gente leu ele no final de 2019, início de 2020, que daí não tinha estourado ainda a pandemia da Covid. Então a gente estava muito esperançoso com o ano e estava bem animado, né? Tem até fotos no clube de leitura dos debates que a gente fez e dos encontros. Então a gente tinha uma outra perspectiva, uma outra visão de mundo. Sim, foi bem interessante. Qual foi o próximo, Vic? O próximo livro que a gente leu, se eu não me engano, eu acho que é Do Amor e Outros Demônios, tá? Interessante. Esse é o Do Amor e Outros Demônios. Esse livro aqui, eu assim, tinha muita expectativa dele. Eu acho que foi até eu que indiquei esse livro. E... Não, eu acho que nem foi esse, Diego. Eu acho que foi o Memórias de Minhas Putas Tristes, não? Se não me engano, sim, mas pode continuar desse Tá, tá. Então, Do Amor e Outros Demônios, eu tinha muita expectativa dele. Eu achei que fosse um romance. Na verdade, é um romance, sabe? Porque ele se passa... Eu não lembro onde é que ele se passa, mas eu sei que é uma menina que ela é internada num convento. E daí, por trás dela, tem todo um simbolismo, enfim. Tem várias histórias que acontecem com ela e tal. É um livro bem triste, assim, sabe? Eu fiquei um pouco... Não que eu fiquei decepcionada, mas eu acho que quando eu falava do amor e outros demônios, eu achava que ele ia cunhar mais para um lado do romance, assim, sabe? Ele nos apresenta todas as dificuldades, né, em relação à questão religiosa, na formação da América Latina, a própria deturpação e violência que parte do povo latino-americano vai sofrer por uma visão mais radical e mais rígida em relação à religião, né? A própria internação da jovem ao longo da obra, a relação do amor, o sentimento de culpa, a dualidade, e também uma pitada aí de uma certa relação complicada, tendo em visto que o rapaz que se apaixona por ela, o jornalista, é muito mais velho, né, na verdade, que ela. Então nós temos essa questão da idade também bem complexa. Mas é um livro que, ao meu ver, ele é interessantíssimo, assim, ele traz uma série de reflexões, tem aquela pitada do realismo fantástico do Gabo, então que a gente vai entender outras pegadas da própria América Latina a partir de uma outra perspectiva, que é uma perspectiva fantástica, como o cabelo dela que nunca para de crescer e coisas do gênero. Aí eu acabei de descobrir que esse livro quem comprou fui eu, sabe por quê? Olha só, porque eu faço uma coisa que o Diego não faz nos livros. Eu dobro as páginas, tá? Muita gente agora vai querer me matar. Mas tem várias páginas dobradas do livro, que provavelmente foram partes que eu achei interessante e eu tava assim post-it na época pra marcar. Então eu dobrei as páginas das partes que eu achei interessante pra eu marcar depois com post-it. Então, aqui eu já tenho a prova de que esse livro é meu, porque se o livro fosse do Diego, eu jamais faria isso com o livro dele. Tenho dúvidas quanto a isso, mas vamos lá. Qual foi o próximo? O próximo foi Memórias de Minhas Putas Tristes, que na verdade acho que foi o segundo livro que a gente leu em 2021, eu acho. E esse livro é um livro que é Prêmio Nobel de Literatura e é um dos livros que eu gosto dele. Embora a história seja triste, eu gosto bastante desse livro, porque esse livro ele nos faz refletir e pensar sobre outros ângulos, questões interessantes. Por exemplo, assim, a história do livro, ela é sobre uma jovem que ela acaba tendo que ir para uma casa de prostituição, tá? E essa jovem, ela é virgem, tá? E daí existe um senhor que é muito mais velho que ela, que se apaixona por ela. E ela, de certa forma, tira uma vantagem dele porque ela é muito pobre. Mas no debate que a gente teve deste livro, porque na verdade o relato todo que o Gabo traz nesse livro é um relato de um homem muito apaixonado. E daí quando tu ouve esse relato, e tu ouve esse relato, e tu relaciona a idade dos dois, que é uma idade bem distoante, tu fica nauseado e com um nojo. Mas no debate que a gente teve, a gente achou interessante refletir sobre isso, sobre uma perspectiva de pensar
as relações e a questão também do assédio contra as mulheres, a questão também de tu assediar meninas jovens, entendeu? Então o nosso debate, ele se girou todo em torno disso e também nos fez pensar e nos refletir se talvez o Gabo, ele não quis abordar essa perspectiva no livro. Porque a literatura, ela tem essa função de fazer a gente pensar fora da caixa e fazer a gente refletir sobre situações que existem na nossa sociedade e muitas vezes a gente não debate, né? Ou, por exemplo, na época, se eu não me engano, a gente tinha vários casos de meninas bem jovens, assim, de 16 anos, que a gente até trouxe pro debate, que se emanciparam para casar com senhores, assim, bem mais velhos, assim, que elas. E que, infelizmente, aqui no Brasil, às vezes é uma realidade, acontece em regiões muito pobres. Então, eu achei esse livro interessante, porque a gente puxou essa perspectiva. E pela publicação do Gabo, no ano que talvez ele publicou esse livro, talvez isso fosse um assunto que não chocasse tanto, ou não fosse chocar, ou talvez ninguém debatesse. Então, pensando nessa perspectiva, esse livro, pra mim, é interessante pra gente refletir sobre essa questão. Então tá, e qual foi o próximo? O próximo que a gente leu foi Ninguém Escreve ao Coronel. Esse eu gostei também, assim, tipo, não foi o meu preferido. Esse foi uma indicação da Fran, ao clube de leitura. Não foi um livro, assim, que, tipo assim, eu amei, mas eu gostei. Porque, tipo, ele fala muito sobre a questão da pobreza. Esse aqui, ele deixa uns pedacinhos, assim, que remetem aos 100 anos de solidão, tá? E ele deixa também a gente pensar bem naquela perspectiva da América Latina, da pobreza, do sofrimento, da guerra, sabe? Então, eu achei bem legal. Tu gostou desse aqui? Sim, toda a produção literária do Gabo acaba remontando a América Latina, em especial a história da Colômbia, né? E os personagens acabam se cruzando de um livro para o outro. E esse aqui é interessante, tem toda essa dinâmica aí, né? E a constante luta pela sobrevivência do indivíduo está muito, muito presente. Para mim, dos livros pequenos que nós lemos do Gabo, esse é o que eu mais gostei até agora. Tá, não, e é legal que tem a história do galo, né? Da rinha de galo, né? Que eu acho que aqui no Brasil é uma realidade, né? Ainda existe bem no interiorzão do Brasil. E é uma característica muito da América Latina, que talvez, não sei, sabe, em outras partes do mundo, talvez não sei se acontece, tá? E o último livro que a gente leu ano passado, foi Relato de um Náufrago. Eu não gostei desse livro. Não é que eu não gostei, é que, não sei, assim, sabe? Eu achei que, tipo assim, aquela história que eles tiveram eles tiveram um náufrago, né? As pessoas, né, que estavam no navio, eu acho que ela fosse evoluir de uma forma mais interessante e ela não evoluiu na minha perspectiva, eu não sei do Diego. É que é uma história baseada em fatos reais, né? Na verdade, a produção deste livro decorre das primeiras entrevistas jornalísticas que o Gabriel Garcia Marques fez. Então ele entrevistou na época o único sobrevivente, né, dos que caíram no mar e acabaram morrendo, né? O náufrago em questão que sobrevive, né? E ele nos traz então um relato dessa entrevista e depois toda a repercussão política, né? Até pelo momento em que a Colômbia vivia em termos de ditadura, o impacto disso, né? A relação, já que eram náufragos todos ligados à marinha colombiana. Então, assim, eu achei que ele cumpriu a função. Não tem muito daquele realismo fantástico que vai ter nas outras obras, é pelo próprio caráter, que é muito mais jornalístico do que propriamente um romance literário. Então, assim, eu acho que cumpre a função, só que ele é diferente das outras obras do Gabo. Então tá. Então agora eu vou falar pro Diego me dizer qual dos livros que ele mais gostou de ler com o clube de leitura. Assim... Tá, tirando 100 Anos de Solidão, que é o livro que eu mais gosto do Gabo, dos que eu já li até hoje, o momento me diria que é o Amor no Tempos do Cólera. Mas talvez seja mais pelo momento da leitura e pelas coisas que eu vivenciava naquele período. Mas eu acho que Ninguém Escreve ao Coronel tem uma construção narrativa e tem um aprofundamento de muitas questões em relação à construção do povo latino-americano, em relação a um povo que se ergue a partir da miséria e que de alguma forma vai criando sonhos que muitas vezes são ilusões que o levam ainda a momentos mais complexos e a contínua luta, né, e resistência dele. Então, assim, eu gosto muito de Ninguém Escreve ao Coronel. Então, tirando 100 Anos de Solidão, lembrando que a gente não leu 100 Anos de Solidão do Gabo ainda, vai ler em algum momento. A gente leu ele por fora, eu já li, para ter uma ideia, 2 vezes ele. Li uma primeira vez lá quando morava em Pelotas e depois li quando eu dei para a Vitória, que a gente leu junto. Então, Ninguém Escreve ao Coronel. Mas estou muito esperançoso que Crônicas de uma Norte Anunciada, que é o livro que a gente vai ler em fevereiro de 2025, que é o próximo do Gabo, vai ser bem interessante. Então, acho que a gente está em 5 anos de clube de leitura
Em 5 anos de clube de leitura, a gente leu 5 livros do Gabo. Eu vou dizer que os meus preferidos são o Amor nos Tempos do Cólera, o Memórias de Minhas Putas Tristes e Ninguém Escreve ao Coronel também. É um dos livros que eu mais gosto, então o meu top 3 seriam esses 3 livros aqui. Esses aqui foram os que eu não gostei, são interessantes, mas foram os que eu não gostei. Se fosse elencar, O Relato de um Náufrago ficaria em último lugar, como um livro que eu não gostei tanto. E esses são o meu top 3 dos livros do Gabo até agora, né? Porque a gente tem a perspectiva de tentar terminar todos os livros do Gabo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí quais os livros do Gabo vocês conhecem, já conheciam, já leram, se já leram um desses livros, se vocês gostaram, qual a opinião que vocês tiveram desses livros. E até a próxima! Beijo, pessoal!